uma dúvida fera que eu tenho. Se o doping no esporte, ele influencia mesmo para a performance do jogador? Influencia muito. Muito? Muito, é desleal. No esporte é desleal, Igor, porque o doping, principalmente quando a gente fala de algumas substâncias dopantes, ele não mexe só com a capacidade de realizar trabalho. Ele mexe também com a sua motivação para fazer isso. Então, por exemplo, quando você pega testosterona, a testosterona ela tem uma ação no sistema nervoso central, no seu cérebro, onde ela aumenta a captação de beta-endorfina, ou seja, você sente mais satisfação. Por que isso é uma coisa que é relevante quando a gente vai estudar doping? Por duas situações. Primeiro, quando o cara se sente bem, ele vai se sentir muito melhor. Então, num jogo, por exemplo, que o cara está ganhando, ele vai desproporcionalmente estar motivado a jogar. Então, não é aquele cara que, tô ganhando, me acomodo. Eu tô ganhando, eu vou ganhar mais. Segunda coisa, se ele estiver numa situação de desprazer, essa sensação não é percebida. Porque o nível de beta-endorfina dele tá alto. Então é um cara que nunca tá ruim. Então não seria bom todo mundo tomar? Teoricamente... eu perguntei, não, a tua pergunta é extremamente legítima. Lógico que é. Né? Você tem que se perguntar essas coisas. Ué, se existe uma coisa que me faz performar melhor, por que eu não vou usá-la? Porque a gente não conhece as doses seguras para uso de testosterona. Esse é o problema. E porque a testosterona ela tem ações diferentes para pessoas diferentes. Então não é, por exemplo, eu dou 10 mg de testosterona e eu tenho essa ação. Pode ser que eu dê 10 mg de testosterona para uma outra pessoa e ela tem uma ação completamente reversa. A testosterona ela também ativa uma área do nosso cérebro que é a amígdala. A amígdala cuida da nossa irritabilidade, da nossa compulsividade, da nossa agressividade. É o filtro do corpo, né? Minha mãe fala que a amígdala, assim, tipo... não é bem essa amígdala assim, daqui, é a amígdala que fica aqui, no centro do nosso cérebro. Não, mas o nome é o mesmo, relaxa. Relaxa, porque, assim, primeiro você sabe que existe amígdala. Porra, isso daí é difícil. E aí, né? A amígdala que você falou fica num outro lugar que chama anel de Waldeyer. A amígdala que eu tô te falando fica num lugar que é debaixo do hipocampo, exatamente. Ela tá mais ou menos aqui no cérebro, perto do hipotálamo. Entendeu? Essa amígdala, quando você usa um esteroide, ela hipertrofia. Então ela aumenta a irritabilidade, aumenta a agressividade e aumenta a compulsividade. O que quer dizer? Quer dizer que se para duas pessoas diferentes eu der a mesma quantidade de testosterona, se essa pessoa ela tem uma fragilidade da amígdala um pouco maior, o que pode acontecer com ela? Em vez dela se sentir bem, ela pode ficar irritada, estressada. Sabe aquela pessoa que vai de 0 a 100 em 1 segundo? Tá tudo bem. Olha só, acho que sujou seu sapato. Como assim? O cara já vira um lobisomem. Cara, péssimo viver assim. Você vai viver pedindo desculpa. E outra, quando você aumenta a função da amígdala, você automaticamente diminui a função de uma outra área no seu cérebro que chama núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Claro. Meu Deus, você mandou um rap aí, velho. Praticamente, né? Caralho. Como é que é de novo? Núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Quase uma sabotagem, hein? Caralho. Difícil. Mandar um moonhack agora. Por isso que, tipo, na fase que eu tava rato de academia, tinha uns marombeiros que eles estavam fazendo uns ciclos. E tem uma, né? Não vou falar o nome, que falam que, mano, toma essa, a galera fica bem agressiva, fica bem estranho, fica bem... eu falo pra você, o pessoal tem que saber, é trembolona, não é? Isso, Então, a trembolona, ela é a droga mais androgênica que tem, é a que dá mais esse efeito. E assim, cara, tem... caso de paciente que 80% no meu consultório é complicação, né? O meu consultório virou um consultório de complicação. Então eu pego mulher que caiu os cabelos, que aumentou genital, que mudou o rosto, que mudou a voz. Mesmo a genital aumenta da sim. Mulher, né? O clítoris fica... E o do homem, não? Do homem não, porque o DHT ele só aumenta o pênis quando você está na fase de desenvolvimento sexual. Depois, Sério? depois o DHT não tem esse efeito, né? E aí o que é o problema? Deu mole, quando você tem alguma alteração de relação de androgênio e estrogênio, ou seja, hormônio masculino e hormônio feminino, você tem piora da libido em vez de melhora. Caralho. Porque o que acaba acontecendo? A nossa libido ela vem do hormônio feminino, vem do estradiol, tá? A libido saudável, a libido sadia. Só que existe uma proporção que existe entre testosterona e estradiol para que isso fique bom, né? Ao redor de 20 a 30 para 1,
mais ou menos isso, tá? Por isso que consertar o hormônio do pessoal é tão difícil nesse sentido. E que médicos do esporte, endocrinologistas, nutrólogos têm muita dificuldade, porque é uma área que todos esses médicos eles acabam atuando, né? O médico do esporte, por quê? Porque está associado ao exercício, né? O endocrinologista é óbvio, porque ele é a especialidade que é especialista em mexer em hormônio, né? Não existe especialista em implante, não existe hormonologia, não existe isso. Tá? O que existe é endocrinologista. Se é endocrinologista, então você tem um RQE de endocrinologista, você é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, você tem aquilo lá. Se não é, se não tem isso, não é. Tá? E você tem o nutrólogo. O nutrólogo também, ele mexe com a parte de nutrologia e ele também acaba estudando em nutrologia esportiva situações, complicações relacionadas com a alteração hormonal. Por quê? Porque a alteração da alimentação também muda o hormônio, assim como a alteração do exercício muda o hormônio. Então a gente chama essa área de aglomeração. Então endócrinos, médicos do esporte e nutrólogos, eles acabam compartilhando disso, tá? E o meu consultório, eu atendo complicação, né? E dessas complicações, o que é muito difícil? Né? Os caras eles têm a noção de que quanto mais melhor, aparece com umas testosterona de 3 mil, 5 mil. Eu atendi um paciente que tinha uma testosterona de 24 mil. Nossa! Sabe? E você olhava o físico do cara... É o normal? O normal é alguma coisa... O normal, bom, que você se sente bem, alguma coisa entre 600 e 800. Isso é um jovem, bem, o cara tava com 24 mil. Que isso? E não tava com físico bom, tava com físico, né, bem deteriorado, porque o excesso do hormônio, ele causa efeito ruim. Ele piora o físico também. E ele achou que ele tava mandando bem. Não, ele tava sendo mal orientado para um cara que é metido a ser coach de atleta profissional. Cara, isso rola muito, né? Sabe? Rola muito. Eu lembro que eu fui quando eu pensei em fazer um ciclo, alguma coisa para me ajudar, a minha testosterona estava baixa, a primeira coisa que eu fui procurar era um médico. Mas o que mais acontece é a galera na academia, não, toma isso, não, toma isso aqui, toma isso. Tipo, eu ficava tipo, mano, você é louco. Não, caralho, calma aí, tem que ir no médico, tem que ver, fazer as paradas certinho. Mas conhecidos meus, o cara falava, não, toma isso aí. E o cara falava, demorou,